Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com um convidado muito especial, Padre Cleiton. Obrigado por aceitar o meu convite e sem delongas, toca a vinheta e vamos embora. Olá, estamos de volta, Sidcast na área e hoje com o Padre Cleiton, como falei para vocês, e nós vamos ter uma conversa muito legal a respeito do seu chamado, a respeito de como que ele começou a esse chamado de sacerdócio e você vai ficar sabendo. Mas primeiramente, Padre Cleiton, quem é você? Quem é Padre Cleiton? Então, eu sou o Padre Cleiton Pena, sou natural de Antônio Prado mesmo, e hoje sou o pároco de Antônio Prado também, né? Sou natural dessa terra, me criei aqui com o pessoal daqui, onde participei da paróquia daqui, e depois fui trilhar o caminho do seminário para em 2010 ser ordenado padre. 2010, dezembro de 2010, final de ano já, né? E depois trabalhei já em 3 paróquias antes de vir para cá. Essa é a sua terceira paróquia? Essa é a quarta paróquia. A quarta paróquia? Quarta paróquia, exatamente. E como tem sido os desafios, Padre, de assumir uma cidade onde você é conhecido? Partindo do princípio de que, biblicamente, Jesus fala que não haveria muita honra num profeta dentro da sua própria terra. Como que o senhor tem assim se sentido sendo acolhido pela comunidade ou as pessoas que conviveram com você, que estão na mesma idade, de repente participando ali da comunhão da igreja e, enfim, se envolvendo nos trabalhos? Bom, eu diria o seguinte, que como eu tive a experiência de passar por 3 paróquias antes de vir para cá, fiz uma experiência em paróquias onde ninguém me conhecia, né? Claro. E agora venho para essa paróquia onde, de certa forma, me conhecem. Mas como que eles me conhecem? Muitos talvez me conheçam por ser parente. Sim. Porque tem isso também, né? A minha família é daqui, pequena, então... todo mundo se conhece. O fato de ser cidade pequena também, o fato da gente se conhecer. Agora, o que foi a minha história? Minha história foi sempre dentro da igreja. Então, talvez, como o meu passado esteja mais... Desde o começo, a minha história já foi focada para a religião, já foi focada para a vida de igreja. Desde pequeno eu sempre disse que eu queria ser padre, então, por mais... Talvez o difícil seja passar dessa imagem do coroinha, do seminarista, para o padre. Certo. E ainda mais o pároco, né? Uhum. Né? Que é o responsável pela paróquia. Pela paróquia. Então talvez seja um pouco difícil fazer esse trâmite. Mas acho que não foi tão difícil assim, porque nesse aspecto de imagem, né, eu não tive uma experiência assim muito de outros ambientes com o povo daqui. Até porque quando eu tinha 14 anos eu já fui para o seminário. Certo. Então eu estava aqui, mas aí eu saí e tive toda a caminhada de seminário e depois voltei. Então acho que isso ajudou, digamos assim. Com certeza. Mas também me lembro do dia da minha posse como pároco aqui, o bispo, no final da missa, ele me pegou pelo braço e ele disse, olha, Jesus não fez muitos milagres na terra dele, mas tu vai ter que fazer, tá? A responsabilidade aumentou ali. Nossa, eu me assustei, assim, um pouco Sim. na hora, mas existe um lado bom, assim, que é o fato de que, como a gente já conhece o ambiente, como a gente já sabe como são as pessoas, como é a cultura local e tal, então a gente já sai com isso Teve uma adaptação um pouco mais rápida, né? Porque já conhecia a comunidade. Isso, essa palavra é perfeita. A adaptação foi mais rápida. Uhum. E também a facilidade de driblar certos problemas que normalmente um padre, quando chega na paróquia nova sem saber nada, ele Sim. se apura. Com certeza. Né? Então isso para mim foi mais tranquilo, mais prático, assim. É. E depois a vida do padre é uma vida própria, assim, diferente do resto da cidade. Eu nunca fui das galeras, Certo. sabe? Eu acho que quem foi meu colega, quem me conhecia há mais tempo, eu nunca fui, assim, das turmas para cá e para lá. Pois é, o senhor estava me comentando antes de nós abrir o podcast que o senhor sempre teve convicção, desde criança, desde que se conhece por gente,
de que seria padre e comunicava isso para todas as pessoas em volta. Na Sim. escola, como é que era isso? Como eu não tive, talvez uma coisa que eu diga assim inicialmente, né? Quando eu fui para o seminário, eu achava estranho os meus colegas. Na verdade, eu acho que eu era o estranho da turma, né? Sim, Porque geralmente acontece isso. meus colegas, eles, num determinado momento da vida, disseram: eu quero ser padre. Sabe, viveram normalmente, como todo mundo, e lá pelas tantas, no final do ensino médio ou final do ensino fundamental, o que eu vou querer fazer da minha vida? Eu quero ser padre. Será que é isso? Será que não é? Ou se espera, às vezes, uma revelação também, né? Algo sobrenatural que aconteça. É um sinal, enfim. Exato. Uhum. Eu não tive nada disso. Não teve nada disso. Nada. Porque desde pequeno eu quis ser padre. Não me lembro desde quando. Eu sei que desde pequeno eu sempre disse que queria ser padre. E sempre fui muito firme. Você me pedia inicialmente como é que é o Padre Cleiton, né? Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Sai da frente que eu estou passando. Certo. E nesse aspecto vocacional, eu também estava firme, sabe? Teve momentos em que me questionei, teve momentos em que, de fato, eu pensei, será que esse é o caminho? Até para que o meu sim fosse com maior convicção. Com certeza. Não fosse só aquele sim de criança, Uhum. mas fosse um sim de responsabilidade. Claro. Né? Porque as fases mudaram, né? Exato, né? Então, foi preciso fazer um amadurecimento, um discernimento, sim, mas eu sempre fui nessa linha. E sendo assim, então, desde pequeno, lá no colégio, a gente já brincava em que eu era o padre. Você já era o padre no meio das crianças já. Eu brincava em que eu era o padre, fazia o casamento dos meus colegas. Caramba, fazia o casamento na escola. Sim, na escola, no intervalo intervalo, né? Que massa. Tinha a hora de brincar de pega-pega, esconde-esconde, sei lá, enfim. Mas lá no comecinho eu brincava de ser o padre. Nas minhas brincadeiras depois em casa e tal, também eu brincava de ser padre. E quando eu tinha construído uma cidade, por exemplo, ia brincar de... Deixa eu adivinhar. Eu construía Você a igreja. Eu construí a igreja, exatamente. Que legal. E assim foi, né? Depois, até 93. 93, eu faço a primeira comunhão. Fazendo a primeira comunhão, no final da catequese, a catequista pediu pra gente o que cada um queria ser. E eu disse, eu quero ser padre. Nisso, ela imediatamente me levou para a sala do padre para conhecer o menino que queria ser padre e que eu começasse a criar um vínculo, E né? você era o único daquela turma de primeira comunhão? Você era o único ou teve mais gente que disse, não, eu vou ser padre também? Daquela turma específica, eu era o único. Daquela turma. Certo, claro. Da minha turma, eu era o único. Da minha idade, tinha mais gente que queria, mas não estavam naquela turma. Certo. Até porque aqui tem várias turmas de cada nível de catequese, porque tem muita criança, né? E nisso, o falecido Padre Esquil, que era o pároco da época, isso final de 93, tá? Ele me pediu para ser coroinha. E nessa época eu nem sabia o que era coroinha. Mas aceitou? Não. Não aceitou? Eu disse que eu ia pedir pro meu pai. Claro. Vai saber o que é isso. Sim. E meu pai foi lá para ver o que era, o que tinha que fazer, enfim. Daí eu assumi, mas eu assumi para valer. E aí eu era coroinha, como eu te dizia antes, né? Antes de começar aqui o programa, eu estava dizendo que eu era coroinha de todos os dias. Todos os dias eu estava lá. Então, tipo, de tarde, de manhã eu ia no colégio. De tarde, quando as tardes eram livres, eu ia para a igreja. E eu passava a tarde inteira lá com a turma de coroinhas. A gente fazia folia, a gente brincava na igreja. E quando chegava no final do dia, a gente fazia o quê? Participava ali na missa de coroinha. Chegamos a ser, numa época, 22 coroinhas. Olha só, bastante. E fazíamos folia. Já dá para fazer uma folia grande. 22. Imagina que teve várias vezes que nós fechávamos a igreja para brincar de esconde-esconde dentro da igreja. Bom, a gente já está confessando já algumas coisas aqui, né? Claro. E a gente também, enfim, a gente conhecia toda a casa paroquial. Mas é bom, assim, porque se imagina que a igreja é aquele local onde existe uma grande pressão, mas que legal saber que vocês brincavam lá. E hoje está sendo o padre daquela paróquia, Sim. né? Deve ser uma coisa muito Inclusive, legal. eu tive que rir na missa sábado à noite,
porque nós estamos retomando agora na paróquia os coroinhas e tal, né? Uhum. E eles estavam agitados. Imagina, foi uma missa soleníssima que durou 2 horas e meia. E no meio da missa eles já estavam, né, a mil. E aí eu dei risada. Na hora que eu fui começar a homilia, eu tive que rir com todo mundo, porque eles estavam mesmo agitados. Mas enfim, né? Então, a minha vida, voltando à questão da minha vida, foi assim o meu começo. E nessa linha, todo o pessoal me conheceu assim. Quando eu fui para o seminário, os meus colegas diziam também que estavam no seminário para saber se queriam ou não ser padre. Certo. E eu achava aquilo o fim do mundo, porque eu pensava assim, pô, mas então vai para casa. Certo. Vai para casa, decide em casa e volta quando está um pouquinho mais decidido, né? Certo. E de fato, era um lugar onde eles iam para fazer esse discernimento. E eu não, eu já estava... Para mim estava certo isso. É isso e deu, super decidido. Tanto que de uma turma de 26, eu acho que éramos no primeiro ano, ficamos 3 padres. Somente 3? 3 padres daqueles 26. Depois entrou mais um no meio do caminho. Então, digamos assim, da minha turma fomos 4 sacerdotes. Somos 4 sacerdotes. Um pouquinho mais de 10%. Exatamente. Então, a porcentagem dos que entram e dos que saem é um quebra grande aí, né? Certo. E aí as turmas vão se renovando, enfim, vai acontecer. E aí no ano seguinte entra mais uma turma e tal, e a coisa vai para frente. Então, e o interessante foi que nessa história de eu ter sido coroinha e ter conhecido as coisas da igreja aqui antes, quando eu fui para o seminário, eu sabia das coisas da igreja. E eles não, meus colegas não sabiam porque eles Era um mundo meio estranho para eles e para ti era super natural. Eles estavam começando do nada e para mim aquilo era tudo natural, normal. Daí acabaram me colocando mais cuidar da capela, cuidar das liturgias, sabe? Muitos colegas fui eu que ensinei a usar os livros da liturgia porque eles não tinham ainda essa experiência e tal. E foi assim. E tudo isso somou de tal forma comigo, para mim, na minha vida, na minha caminhada, que hoje meus focos, digamos assim, dentro da teologia, dentro da caminhada de um padre, né? Porque assim como você tem os médicos que depois têm suas especializações, também os padres depois vão tendo algumas especializações, digamos assim, né? Alguns ramos que vão gostar mais, ter mais dons e tal. Então, eu me foquei mais nessa questão, liturgia, arte sacra, que é justamente a área que eu gosto mais, trabalho mais. E por tudo isso aquilo que a gente gosta mais, a gente se envolve mais, né? E isso a gente acaba, além de se envolvendo, também buscando mais esse material e se aprimorando nele. Né? E a sua família, padre? Quando foi natural assim, todo mundo lhe apoiava dentro do seu pai, mãe, irmãos e tal, apoiavam bastante? Então, acho que o mais importante dos apoios que a gente tem que ter na vida é o pai e a mãe. Né? Claro, com certeza. Mas meu irmão também, eu tenho um irmão, né? Tem irmão. E aí, assim, os 3 sempre me deram total apoio, total compreensão. Nos momentos, digamos assim, de crise, né? Quando teve momentos um pouco mais difíceis na caminhada, enfim, eles foram sempre muito compreensivos e sempre me dando total liberdade. Eles me diziam, olha, aquilo que tu escolher, aquilo que tu achar melhor, nós vamos te apoiar e nós vamos estar contigo, sabe? Então eles me deram, sim, total liberdade sempre. E eles disseram, aquilo que tu escolher, nós vamos te apoiar, sabe? Então foi muito importante isso. Nossa, o apoio familiar é extremamente importante, né? E também não lhe pressionaram, né? Não, se você escolher agora tem que ir até o fim, essas coisas assim. Eles pressionam e às vezes a pessoa acaba decidindo de maneira errada, às vezes, né? Não, bem tranquilo nesse ponto, assim, nas nossas conversas também, a gente sempre tem uma conversa muito franca, muito aberta, a gente não é de ficar se escondendo coisas lá em casa, então foi muito tranquilo trabalhar tudo isso, sabe? E foi muito gostoso, porque eu sabia que eu não estava sozinho, sabia que nos momentos que eu tinha dúvidas eu podia chegar e conversar com eles. Isso é muito bom. Sabe? Isso é uma dica para os pais que estão vendo esse podcast, sabendo que precisa ter essa comunicação entre pai e filho. O pai e a mãe precisam saber o que o filho está pensando, né? Para que realmente possa se encaminhar essa criança
para ter segurança, né? Sim, sim. Nas suas escolhas. E também eles não me forçavam, assim, para a questão religiosa. Algumas coisinhas, assim, que eu me lembro quando eu era mais novo, que o pai gostava de ir na missa no domingo de manhã. Certo. E eu não, eu queria no domingo de noite. Porque uma que eu queria dormir de manhã e outra Sim. que de noite, naquela época, a liturgia da noite já era um pouco diferenciada e tal, que eu gostava mais. Mas, enfim, fora isso, assim, muitas vezes mesmo, sabe? Eu ia para missa com total liberdade, saía a pé da minha casa e dava uns 15, 20 minutos da minha casa até a igreja, Certo. a pé, Uhum. e ia e voltava de boa, sabe? Felizão. Feliz da vida, não tinha medo. Inclusive, muitas vezes tinha cursos na paróquia e eu ficava até altas horas lá fazendo os cursos. Mesmo com 10 anos, 11 anos, eu ficava lá. Só. Sério, ficava. Curso de liturgia, curso de música, curso disso, daquilo. Eu ficava lá na paróquia e voltava. E voltava a pé depois. Tipo, 9h30 da noite. Sabe? E vinha. Muitas vezes pegava aqui do lado de cima do campo de futebol, aqui de Antônio Prado, que era uma rua que naquela época era um pouco mais escura e tal, a iluminação não era como hoje, né? Claro. E pra mim tranquilo, eu tava de boa. Natural. Né? Se no mundo existe perigo e problema, o problema é dos outros. Eu tava de boa, sabe? Não tinha medo. Não. E chegava em casa, tinha que fazer os temas quando eu fazia, enfim, né? E aí seguia a vida. Então foi um momento assim bem de uma experiência show, que me ajudou muito e que me ajudou também, eu diria, não só no fato de conhecer coisas de igreja, mas também me ajudou a aprender a conviver com pessoas de várias idades. Certo. Porque você imagina, lá na igreja eu ia ter quem? Pessoal do apostolado da oração com mais idade, grupos de jovens, eu ia ter grupos de serviços diversos e tal, vários grupos de liturgia. Então tu acabava se envolvendo, criando relações legais. E fala sério, somos todos limitados. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, todos nós temos coisas boas para oferecer. Então contribuímos com os outros, né? E tu acha que esse negócio de conviver com pessoas mais velhas te amadureceu um pouco mais também? Do que tu percebia assim a tua maturidade em relação às outras crianças? Um pouquinho? Acho que isso influenciou? Acho que sempre influencia alguma coisa. Uhum. Agora, o quanto isso foi bom, foi ruim, isso deixa para quem convive comigo. Com certeza. Isso é muito bom. Não, mas eu acho que deu muita, assim, me fez amadurecer muitas ideias, sabe, repensar muitas coisas, ver o valor de cada um na vida da gente. Acho que isso é importante, sabe? Eu não fiquei só com as pessoas da minha idade. Convivi com todos. Então foi muito interessante. Isso sempre soma, né? Muito bom. E Padre Cleiton, como que a igreja hoje está preparando as novas gerações de padres? Como que tem a preocupação da igreja dessa renovação? Porque certamente a gente sabe que todo mundo se aposenta, né? Ou se desliga. Como que a igreja tem preparado assim as gerações para assumir o sacerdócio? Eu acho que é importante diferenciar duas coisas. Uma visão mais ampla, universal, e uma visão mais local. Ok. Porque são caminhos bastante diversos. A nível de mundo, a gente está tendo várias experiências positivas e negativas em diversas situações. Ok. Tá? Então nós temos dioceses, por exemplo, que estão fomentando uma promoção vocacional com crianças menores, ainda no ensino fundamental. Estão com seminários cheios, sim, mas lá na reta final chega 1, 2, entendeu? Sim. Então você envolve um monte de crianças, mas lá no fim chega pouco. Existem dioceses como a nossa, que não tem mais o seminário menor, que é o ensino fundamental e médio, tá? Nós iniciamos depois do ensino médio a caminhada com os jovens, tá? E já investimos bastante numa vocação mais adulta, sabe? Isso
tem seus prós e Essa seus é a contras. parte local, do que a igreja de Antônio Prado realmente está fazendo para Da diocese. Da A diocese de Caxias do Sul, ou seja, que envolve todas as... que envolvem essas paróquias da nossa Da nossa região região. da diocese aqui em torno do bispo que mora em Caxias, né? Ok. Então nós aqui na nossa região, na nossa diocese, estamos focando mais nessas vocações mais adultas. E temos pequenos grupos vocacionais em algumas cidades maiores para acompanhar esses jovens que são mais novos e estão aí nesse processo de discernimento. Mas não vão logo para o Que seminário. de alguma forma já expressaram a vontade de seguir no sacerdócio. É isso? Já disseram, olha, tô com vontade, tô em dúvida, não sei o quê, mas ele já não ingressa no seminário logo. Ele vai ter uma caminhada, um acompanhamento, e lá quando fizer seus 17, 18, então ele vai para um curso chamado propedêutico. Ah, mas se tiver mais idade, tranquilo, pode entrar nesse propedêutico, sabe? Eu não sei se tem limite de idade, isso eu não sei. Certo. Porque sou franco em dizer, como eu te disse, meu foco é liturgia, arte sacra, música. Claro. Né? Mas é uma curiosidade, até porque esse programa eu creio que vai atingir famílias e talvez os pais não saibam o que fazer quando uma criança expressa a vontade. Olha, né? Porque às vezes até existe preconceito em relação a isso, né? Sim. Então, às vezes, a criança gostaria de fazer algo diferenciado, gostaria de realmente pôr esse caminho, e os pais dizem, não, é bobagem de criança, é coisa de criança. Então o Padre Cleiton é um exemplo de que realmente a criança pode sim tomar a decisão e seguir nessa decisão, e hoje ele está aí. Olha, eu acho que muito depende da experiência de fé da família, dos pais, né? Porque eu já vi pais que não deixaram os filhos irem para o seminário, porque era filho único e eles tinham bens e queriam que o filho fosse herdeiro e levasse à frente a obra deles, os trabalhos deles. O legado da família. Eu não vou julgar A, B, eu acho que quem tem que julgar isso é o filho e junto dos seus pais e tal, né? Porque, pensa comigo, se tu tem uma vocação, né? Já pensou... Vamos pensar o efeito contrário. Tu obrigar o cara a ser padre e ele gostaria de casar. Certo. O cara não vai ser feliz. Sim. Né? Provavelmente não. Agora, o cara querer ser padre e os pais podarem... Também é a mesma coisa. Né? Porque a pessoa vai se sentir incompleta, né? Talvez aqui muitas pessoas façam... a gente quer ser simpático às vezes e diz que tudo é vocação. Tá? Não é, não. Vocação é uma coisa bem diferente de profissão. Ok. Então explica para nós vocação. O que Profissão é aquilo que tu faz para ganhar dinheiro. Tá? Tu vai se realizar com isso, sim, tu vai se realizar uma coisa que tu gosta de fazer, certo. De preferência, né? Nem sempre dá para fazer o que a gente gosta de fazer. Claro. Mas, enfim, o foco é esse. Vocação é uma coisa muito mais misteriosa. E quando eu digo misteriosa, não é uma coisa mística, no sentido mistérica, mas no sentido que é algo que brota do fundo do teu coração e não importa se tu vai ganhar dinheiro ou não. Tá? Um exemplo é uma paixão. Mas é mais, porque mais paixão... Se tu pensar paixão, a palavra paixão vem de patologia, de doença, né? Certo. De sofrimento. Né? É mais do que isso. É uma entrega total. Então, por exemplo, você... E você é sempre, todo tempo você é aquilo que você assume como vocação. Você tem a vocação de ser pai, a vocação de ser mãe. Não é porque você está longe do filho que você deixa de ser pai e deixa de ser mãe. Você tem a vocação ao matrimônio. Não é porque você está longe do cônjuge que você deixa de ser casado. Entende? É uma vida toda. E você não faz isso nem para ganhar dinheiro e nem para investir dons. É um mistério grande dentro do coração da gente. A ótica de vocação é essa. E é um chamado que vem de Deus. Sabe? Então dizer, o fulano lá tem a vocação para fazer tal serviço. Não, ele tem dons, técnicas, ele tem conhecimento, ele tem gosto. É uma profissão. Certo. Mas não basta dizer que tendo isso chega a ser uma vocação. Vocação é um mistério que vem profundo. E tu luta por isso. Tu suporta tudo por isso. Né? O cara que é casado, que entende
que ali tem no casamento tem a essência dele, o sentido de ser total dele, sabe? Ele vai suportar tudo pela esposa, pela família e tal, porque aquilo faz parte do ser dele. É o que ele foi chamado, realmente, Então, vocacionado. Então, aqui um pai ou uma mãe, quando se dá conta que um filho se abre para isso, não é uma questão assim de olhar, tem que ter muita delicadeza, muita sensibilidade para respeitar isso. Porque a felicidade dessa criança lá no futuro vai depender dessa resposta. Sabe? Senão o cara não vai conseguir ser plenamente feliz. Certo. Plenamente. E o senhor se sente plenamente feliz. Olha, eu estava assistindo esses dias um bispo que ele já morreu esse bispo, um bispo famoso no Brasil, e aí pediram para ele se é bom ser religioso, bispo no caso, né? Certo, certo. E ele disse assim, olha, na vida de um padre, de um bispo, a gente passa por cada perrengue, mas eu repetiria tudo de novo. Isso funciona para você também. Faria tudo de novo. Olha, sério, faz parte. Eu acho que todas as vidas, todo mundo tem seus perrengues, né? Obviamente. Não, isso sim. E na vida do padre, o padre é o cara que puxa a frente de comunidades, no plural, porque tu tem a paróquia, mas depois tu tem as comunidades. Olha, Antônio Prado são 34 comunidades, 2 delas não funcionam como comunidade, porque há anos são fechadas, né? Uhum. Mas são 32 que funcionam. E cada uma tem sua realidade particular. E o padre tem suas decisões, sua cabeça, cara, os seus desafios. Olha, e vai por mim. A questão religiosa é o que menos estressa. Na administração paroquial, o que mais dá trabalho para a gente é problema de PPCI, alvará sanitário, escritura, divisa de terra, problema entre desentendimento entre servir, né, um e o outro que estão lá trabalhando e tal. Sim, se bicando às vezes. Tem que Esse é o grande desafio que o senhor vê dentro do sacerdócio hoje. E aí, às vezes tu diz assim, hoje eu tô cansado, não sei o que, e de repente bate na porta lá e te estoura uma outra bomba, assim. Faz parte. Tem que ter resiliência. Mas, ao mesmo tempo, quando tu tá ali na missa... Tudo vale a pena. E, cara, quando tu olha ali para aquela hóstia consagrada, para aquele cálice, e tu vê o que está acontecendo ali, aquilo ali não tem palavras. Aquilo sério, olha, muita gente diz assim, não existe mais milagre. As pessoas hoje meio que perderam a fé e não conseguem mais ver os sinais de Deus. Eu digo, olha, eu vejo um milagre todos os dias. Olha só. Porque se aquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho, eles de fato, na fé, são transubstanciados, vamos dizer assim a palavra técnica, né? Certo. Eles trocam de substância, a forma é a mesma. Por isso que eu não digo que eles são transformados. Sim, substanciados. O pão continua com cara de pão, com gosto de pão, cheiro de pão, né? Se o tempo está mais seco, ele está mais crocante. Se o tempo está mais úmido, ele fica um pouquinho mais molezinho, menos crocante, né? O vinho continua com cheiro de vinho, gosto de vinho. Tem álcool, sim, tem álcool dentro. Tem que ser de uva, né? Não dá para ser de outra coisa, tem que ser de uva. Certo. É uma gotinha de água que a gente põe dentro e tal. Mas se eu estou ali, acredito verdadeiramente que aquele pão, aquele vinho, eles mudaram de substância a partir das orações que eu fiz. O Espírito Santo transformou aquilo, né? Mudou a substância daquilo. Ali não é mais pão, não é mais vinho, mas é a carne. A carne e o sangue de Jesus. Isso é um milagre. Isso é um milagre, cara. E se eu me dou conta que eu estou diante de um milagre, porque eu disse há muito tempo atrás sim para Jesus, que eu disse sim quando ele me chamou para ser padre, cara, não tem como tu não... É a mesma coisa de um pai que pega pela primeira vez o filho no colo. É uma sensação
né? Muito, muito boa. Você é pai? Sou. 10 anos meu filho tem. Cara, então como é que foi a primeira vez que tu pegou teu filho no colo? Imagina, lembra Com disso? certeza. Tem alegria, mas não tem como ter Não uma tem, alegria maior. não tem como alegria maior. É a maior emoção que um homem, né, pode ter. Segurar o filho na primeira vez. Isso realmente é. Então, tem um milagre na mão a cada dia, a cada missa. Sem contar tantas outras coisas assim, que a gente nem imagina. Por exemplo, você vai, prepara, pega a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, toma consciência em que momento do ano litúrgico que você está, prepara uma homilia, né? Para quem não sabe, homilia é o famoso sermão, né? Só que sermão tem hoje uma conotação um pouco mais moralista, enquanto que a homilia tem uma conotação um pouco mais de explicação e atualização da palavra de Deus. E aí você faz lá toda uma reflexão em cima do que está ali, sem pretensões nenhuma, maiores, sabe? Ou, no máximo, você tem uma noção de que tem alguma coisa na comunidade ou no mundo que está acontecendo, tu pode dar uma pincelada, mas o foco é aquilo. O foco é a palavra. É. E aí você, de repente, aí de 1 mês, 2 meses, alguém chega, padre, eu quero te agradecer porque aquele dia eu fui para casa e eu consegui mudar tal coisa na minha vida. Olha que legal. Sabe? Pessoas que chegam e dizem assim, olha, padre, eu estava com tal problema e aquele dia eu fui para casa, eu consegui rezar e hoje eu estou assim, sabe? E coisas até mais simples, muito mais simples. Teve um caso de uma família, eu não vou dizer da onde e tal, né? E eles vieram muito assustados, porque a menina estava com um problema, acordava de noite desesperada, Certo. sabe? E eles vieram pedir a bênção, porque eles pensavam que era um problema espiritual. E eu disse, me fale um pouquinho mais, né? Eles Entender isso aí. Eu disse, não, tua guria não tem um problema espiritual, tua guria está com problema de pulmão. Né? Tua guria tem problema de pulmão. Pela hora que está dando problema, né? Pela hora o jeito como vocês estão contando, ela está tendo falta de ar à noite, ela está com problema no pulmão. Olha que legal. Discernimento aí. É uma coisa, né? Sim. Claro, nessas andanças da vida a gente aprende Bastante tantas coisas, muitas vezes coisas fora da questão religiosa. Não, é que né? a tendência das pessoas é colocar no mundo espiritual porque não tem uma resposta. Quando a gente tem um problema, eu sempre digo isso. Primeira coisa é cuidar para não criar um mito em cima do problema. Calma, problemas, a gente tem que resolver problema, não piorar a situação. Então, vamos desmistificar os problemas. A partir disso, né, vamos... como aqueles exercícios que a gente fazia no colégio, quando era mais novo, né? Abria o sapo e ficava dizendo isso aqui é rim, isso aqui é pulmão, isso aqui não sei o que. Bom, vamos pegar o problema e vamos... Dissecar ele e vamos dizer onde é que está a situação, como é que está, o que a gente pode fazer, né? Bom, eu disse, papai e mamãe, você vai pegar essa menina e você vai para o médico. Agora, vai reto para o hospital agora. Certo. E pede para ele fazer um raio-x. Essa guria está com problema no pulmão. Pede para ele examinar o pulmão. E se ele der contra, eu vou lá. Olha só. Sabe? Eu bati o pé. Disse, não. Certo. E eu não me lembro mais quanto tempo. Foi 15 dias, 1 mês depois. Eu estava na sacristia e veio o pai com a menina, o pai e a mãe com a menina, para me agradecer. A guria estava com pneumonia. Olha só. Sabe? Às vezes tu tem que entender um pouquinho mais do que só a parte religiosa, sabe? Sim. E outras coisas mais, assim, do dia a dia que acabaram vindo pedindo pro padre. Coisas sobre banco, por exemplo. Olha... Como é que faz isso? Eu não sei, eu não sou bancário, mas tudo bem, mas vamos lá. Vamos sentar, vamos conversar, Eles te procuram por vários assuntos. Vocês não imaginam. Sério, assim. Por quê? Porque eles têm confiança. Isso é muito bom. Né? Eu acho que uma coisa interessante de ressaltar aqui na vida dos padres, sim, existem muitos pontos fracos em que se pode criticar muitos padres. Ok, reconheço. Nós somos todos frágeis.
todos nós somos extremamente limitados. Temos nossos problemas, nossos defeitos. Ok. E só que assim, gira e mexe, quem está aí e dá a cara a tapa são os padres, né? Muitas profissões nessa hora somem, né? Muitas autoridades somem na hora que a coisa aperta, mas quem está ali sempre, quem não foge, quem está ali lutando pelas pessoas. E talvez esse seja o ponto pelo qual as pessoas não entendam por que o padre é celibatário. Certo. O padre é celibatário não porque senão depois tem que dividir os bens da igreja, como alguns dizem. Isso Sim, é um mito. o cara que pensa assim, pensa muito pequeno, tá? Bobagem. Porque se fosse isso, teria que dividir o mesmo em outros caminhos. Bom, mas o padre é celibatário porque o homem casado tem que se ocupar da família, Certo, ponto. com certeza. O padre assume a responsabilidade com a igreja. Quando eu digo a igreja, não é o papa, é o povo. É as pessoas da igreja. São as pessoas. Então o padre vive 24 horas e gasta toda a sua energia pelas pessoas, pelo povo. Sabe? Isso é ser celibatário. Ser celibatário não é ser solteirão. Uhum. Não é ser o tigrão da turma. Certo. Não é ser sabe, o namorador. Muita gente acha, o padre não pode casar, mas pode namorar. Não, o padre não pode namorar também, tá? Porque todo o foco dele, toda a vida dele tem que ser focado em atender as pessoas. Certo. Sabe? Então a beleza do celibato é ao mesmo tempo um escândalo, né? Já dizia o Papa Bento XVI. Sim. No mundo onde todo mundo fica pensando por si mesmo, É verdade. o padre... Anda contra a maré. Porque ele tem que viver totalmente para os outros, como fez Jesus. Mas nesse ponto, me permita só um parênteses Com aqui. Com certeza, não, estamos abertos. Quando eu estava me caminhando para o seminário, uma professora me disse, né, Clayton, quando você descobrir os podres dentro da igreja, você vai desistir. Olha só o que ela te falou. Na hora eu fiquei sem reação. Cara, com 13, 14 anos, tu não esperava escutar isso de uma professora. Sabe? Nem sei se... Tomara que ela tenha esquecido, deletado que um dia ela tenha me falado isso. Sim, claro. Porque eu acho que tudo na vida tem tempo e tem um tempo para amadurecer e repensar. Mas o que foi interessante disso é que eu nunca esqueci disso. Mas eu não vi isso como uma coisa para me pôr para baixo. Porque eu sou um cara de muita esperança. Sempre fui. E eu pensei, bom, se existe problema, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Porque o pouco que eu puder fazer vai valer muito mais do que o mal que alguém possa fazer. Claro. E conhecendo a história da igreja, né? Então, na história da igreja, muita gente joga pedra na igreja. Sim. Pela história da igreja. Porque os padres isso, os padres aquilo, o papa isso, o bispo aquilo, não sei o que e tal, né? Só que vamos parar para pensar bem nas figuras que levam a igreja à frente. Vamos começar com os apóstolos. Sim, historicamente a igreja sempre teve um papel extremamente relevante no mundo. Tá, mas vamos começar lá pelos 12. Claro. Cara, meu... Não vai chegar no 15º, que é meu parente aí, meu. Fala sério, os 12 apóstolos eram um mais limitado que o outro. Sim. Jesus, tu pode dizer assim, Jesus não soube fazer boa escolha. Cara, meu, Pedrão falava as coisas sem pensar. Judas foi traidor, era ladrão. Sim. O Mateus era mal visto. Da tesouraria. Cara, ele era mal visto por todo mundo. Sim. Tipo, o cara, Jesus já começou se puxando mal na propaganda, né? O marketing dele não foi bom por ali, né? Exatamente. Aí, pra piorar a situação, pega um Tomé da vida que nunca tinha fé pra nada. O cara duvidava de tudo, né? Felipe até tinha boa vontade, mas o cara também, olha, aqui tem um menino aqui com... Não, André, né? André. Olha, aqui tem um menino que tem 5 pães do Espírito. Mas o que é isso pra todo mundo, né? O cara não tem lógica esse negócio. Sim, meio sem noção. Todos eles, tu ia olhar, não tinha futuro. Sim. Jesus começa com 12 que não tinha futuro nenhum. E olha, mas a questão não é a pessoa, a questão é Jesus, né? Aí que tá.
É aí que está a diferença. Quando você começa a perceber que você é só um instrumento, às vezes tu deixa o teu eu vir mais à tona e aí dá uns probleminhas, tá? Mas quando tu, de fato, consegue superar o teu eu e consegue trazer mais a presença de Jesus, deixar que o Espírito Santo haja mais, sabe? Ele vai fazendo a parte dele. Verdade. E isso vale não só para o padre, vale para todo mundo que acredita em Deus. Qualquer pessoa. Sabe? Se não fosse assim, eu acho que isso escancara para o mundo que a igreja é coisa de Deus. Porque se fosse coisa humana já tinha quebrado há muito tempo. É verdade. Então, quem leva a igreja à frente é Deus. Pela Ele ação do Espírito sustenta, né? Santo. Ele sustenta. Claro. Então, e isso faz com que a gente diga assim, bom, somos frágeis, sim, temos nossas limitações, sim, mas estamos aí porque estamos nas mãos de Deus. Tem dependência de Deus. No fundo, a igreja é dependente dele. Totalmente. Se tirar o Espírito Santo da igreja, a gente vira uma instituição das piores que tem. Verdade. Por quê? Torna humana, perde toda a vitalidade dela, ela se esvazia, vira uma administradora de clubes. Sério. Agora, quando ela retoma o mistério da fé, quando ela retoma a centralidade do Cristo, quando ela consegue, o próprio padre, quando consegue expressar mais a figura do Cristo como pastor, como guia, como santificador, como aquele que se entrega, do que simplesmente, muitas vezes depende disso, mas tem que ser um administrador, tem que ser um cara que resolve pepino no dia a dia e tal. Claro. Ali que tu sente a diferença da igreja. Né? A igreja, ela tem uma função dentro da comunidade que não dá para se eximir. Né? Querendo ou não, a igreja, não só por estar no centro da cidade, porque as cidades cresceram em volta da igreja, mas por a figura de realmente ter uma segurança de que ali existe uma pessoa que abriu mão de muita coisa para realmente servir as outras pessoas. Esses tempos atrás, não sei se vocês já devem ter ouvido falar do Karnal, né? Do Karnal, né? Do Karnal, conheço. Né? Eu estava escutando na internet uma palestra dele e ele falava sobre a questão de trocar quem está no poder. Né? Foi ali um período que estávamos em transições de impeachment e companhia limitada. E eu achei interessantíssima a reflexão dele, no sentido assim, tá, quem é que vamos... O problema na nossa vida não é tirar quem está ali, é quem a gente coloca. E a gente tem essa dependência, né, de colocar pessoas no poder. Olha, a igreja por muitos anos foi, digamos assim, aquela que gestou as comunidades. Né? Ela foi a que conseguiu organizar, levar adiante e tal. Na Itália ainda tem comunidades muito apegadas a isso, né? Sim. A minha preocupação é, bom, estamos saindo da cristandade, digamos assim, hoje o padre não é o cara que manda na cidade, tá? Mas a questão é quem vamos pôr no lugar, né? Estamos passando por um processo de secularização. Não sei se as pessoas sabem o que é secularização, mas séculum é mundo, né? Nós estamos abandonando as coisas, a cultura eclesiástica, a cultura bem de igrejeiros, digamos assim, nós estamos abandonando essa cultura. Transicionando. E nós estamos passando por uma transição em que estamos nos voltando a uma cultura, vamos dizer assim, do mundo. E até essa mudança em si não é uma questão de positiva ou negativa, não estou julgando isso. Mas, pode ver, a própria linguagem do conhecimento da igreja já se perdeu. Muita gente não sabe, se perguntar coisas técnicas de igreja, o pessoal não sabe mais. Mas sabem coisas do mundo, que anos atrás nem saberiam, nem imaginavam que existia, né? Basicamente a igreja está se aproximando da realidade das pessoas. Não, as pessoas estão se afastando da igreja. Certo? Contrário. Ao contrário, as pessoas estão conhecendo a cultura, criando culturas focadas em outras coisas do mundo
E aos poucos essa cultura da cristandade está sendo deixada de lado. Perdido. Tá? Então a minha pergunta é, pois bem, lá nós tínhamos clareza de quem puxava a frente da linha que estávamos tendo e tal, né? E agora? Qual é a linha que vai ter? Nós não temos uma coisa definida. E é preocupante porque quando o povo se fragmenta, o povo facilmente vira massa e manobra. Claro. Isso historicamente é comprovado, sim, né? Sim, exato. Um povo fragmentado. Divide e domine, né? E aí vira joguete, né? Claro. Na política, você cria polos diferentes e aí divide o povo e fica jogando uma pessoa contra a outra. É verdade. Né? Polarização. É quase como no futebol, só que futebol era brincadeira. Sim. Política não é brincadeira, política é coisa séria. Determina o futuro. Exatamente. Questões econômicas, né? Quem define as linhas econômicas do mundo, isso a gente vê que existe essa grande fragmentação. E isso vale a nível mundo, a nível nação, e isso vai valer também a nível de bairro, a nível de cidade. E nós, em cidades pequenas, vamos demorar um pouquinho mais para ter clareza disso. Uma cidade grande já é muito comum isso. Então, a figura do padre, por exemplo, em uma cidade como Caxias, se lá no bairro tem ou não tem um padre, não muda tanta coisa. Entende? Porque o padre lá num bairro não tem tanta influência como aqui no centro da cidade, que está de perto das outras autoridades e tal. Eu vivi por 4 anos numa paróquia de periferia de Caxias do Sul. Depois eu fui 3 anos para Carlos Barbosa, que é muito parecido de Antônio Prado, assim. Uma realidade próxima. Muito, muito parecida, assim, capelas, a relação entre os serviços, as instituições da cidade com a paróquia, com os padres, é muito parecido daqui, né? E depois de lá voltei para Caxias e fiquei 2 anos na paróquia Santa Fé, em Caxias do Sul. Então a gente sente essa diferença, é muito gritante essa diferença. E a gente vê que, bem ou mal, a igreja apontava um caminho de unidade, de tentar unir as pessoas, de tentar resolver os problemas juntos, né? Todo mundo junto e tal. Hoje não, hoje essa fragmentação nos leva a caminhos diferenciados. Então, no futuro, a gente acaba tendo uma realidade um pouco mais nebulosa em relação à igreja, Sim. em relação a esse caminho que sempre foi bastante claro e com uma liderança forte, né? Os papas sempre realmente se colocaram como uma liderança mundial, né? Dando caminhos e apontando direções, né? Na história do mundo, nós já passamos por experiências assim. O chato da coisa é que por mais que a história possa nos ensinar, os resultados sempre foram diferentes. Então, nós nunca conseguimos sair com uma linha parecida. Sim. Até podemos... Sempre alterou alguma coisa. Mesmo que a gente tente, assim, criar algumas tendências, olha, mais ou menos sai assim, mas não fecha, sabe? Cada época leva a uma experiência, uma era diferente na história da caminhada. Mas, no fim, as instituições que estão mais organizadas tendem a ir sobrevivendo. No caso, a igreja é uma instituição que tem uma burocracia grande, por isso ela fica organizada. E se ela tiver a força de sobreviver estruturalmente falando, ela pode ser que no futuro volte a ser central na história, enfim. Mas não é o foco nosso. Certo. Hoje, pelo que eu estou percebendo, você está me dizendo que a igreja perdeu a influência em muitas áreas das pessoas, é isso? Sim, apesar da confiabilidade que ainda ela tem. Quando dá um problema grave lá, eles vão bater na paróquia lá e dizem, padre, olha, a gente está com esse problema ainda e aí... Começou a pandemia. Um dos primeiros lugares que vieram pedir ajuda econômica para o hospital, por exemplo, foi na paróquia. Olha só. Então a figura do padre, queira ou não, ainda... E a igreja sempre vai ter essa... Até porque... Acho que é a função da igreja, né?
A gente está aí para Exato, ajudar, a eu gente acho está aí que isso para servir. Então, pois é, e agora? Falar dos padres do passado é interessante, mas falar dos padres agora, né? Olha, duas coisas importantes eu acho que nós temos que ver para Antônio Prado. Primeira, que a paróquia, num primeiro instante, ela se auto-repense. Certo. Nós tivemos uma caminhada nesses últimos 40 anos bastante focados na questão social, política, sabe? Que foram processos históricos importantes. E creio que necessários também, né? Sim, foram amadurecimentos e que alguém tinha que também incentivar isso. Agora, bom, agora nós já temos uma caminhada, já temos informação, temos internet, temos meios de comunicações que podem nos dar, meios de comunicação que podem nos dar muita orientação, até ajudar a refletir algumas coisas. Bom, tem muito fake? Tem, mas faz parte. Isso temos que aprender a discernir. Porém, acho que agora a igreja, tá na hora da igreja se retomar como igreja, sabe? Eu acho que ela tem que ter esta via focada em retomar os mistérios da fé, rever que nós tivemos anos em que a nossa catequese foi um pouco fraca, então pegar toda essa turma aí dos 40 para baixo e poder incentivar uma nova caminhada, não mais com um discurso eloquente no sentido de saber falar bonito, mas agora ter um conteúdo próprio. Acho que o público mudou. Né? Há 40 anos atrás, o padre que gritava bonito e que podia rimar algumas palavrinhas era sobressair. Não importa o que falasse, se falasse abobrinha também passava. Uma piadinha não. No meio. Uma palavrinha em italiano e tal. Hoje não, hoje as pessoas estão mais conscientes, as pessoas hoje querem um conteúdo, elas querem profundidade. Então nós temos que ir nessa linha, até para que o padre possa ajudar a pessoa a fazer uma experiência de fé. Né? Então acho que esse é um primeiro momento, retomar os mistérios da fé. Eu não diria um primeiro momento, mas um primeiro movimento. Tá? Dar uns passos para isso. Depois, um segundo passo, que eu já falei várias vezes em público, acho que agora a dimensão que Antônio Prado, talvez uma ação mais social da paróquia, digamos assim, né, hoje, talvez uma dimensão que Antônio Prado está precisando um up, né, é a questão do turismo. Certo. E aqui eu bato na tecla que nosso turismo não pode depender de política e de prefeitura. Acho que a gente tem que ter consciência de que turista não vota. Certo, claro, exato. Então... Não dá para jogar para essa galera, né? Não, e toda vez que você ficar dependendo de uma prefeitura, tá? Para que ela tenha iniciativa de fomentar um turismo... Mas olha, em 4 anos o teu turismo caiu. Vai vir um turismo viciado, na verdade, né? Exatamente. Então, vai vir um turismo doente. E você cai num descrédito tão terrível que para depois você conseguir superar isso leva tempo. E tem que fazer todo um processo de campanha posterior. Qual é o princípio de um bom turismo? Primeiro, eu acho que tem que ter um tripé aqui. Claro. Um tripé. Depois podemos colocar mais coisas, mas a princípio mas tem um que tripé. partir de um ponto. Primeiro, nosso foco no turismo é fazer o quê? Dinheiro. Não vamos ser hipócritas e dizer, é só por uma questão cultural. Não, se não tiver dinheiro, se não fomentar dinheiro, o pessoal desiste, né? Desiste, claro. Sim. Tu vai se matar ali trabalhando para fazer virar polenta todo dia para turista? Não. Sim. Tu quer dinheiro. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado. Então, pensar um sistema de turismo onde o turista vem e deixa dinheiro aqui. Não aquilo que nós tivemos nos últimos 20 anos, ou até mais, eu estou com 37, então eu posso dizer nos últimos 30 anos, que aí eu tenho consciência histórica disso, né? Nesses últimos 30 anos nós temos um turismo que vem, visita a cidade e vai comer fora. Vem, conhece a cidade e vai comprar fora. Opa! Então já começa, tem erro aqui. Uhum. Tem erro, tem vício nesse erro.
Vício porque não é um erro de 1 ano, 2, são 30 Décadas. anos de erro. Então tem que repensar isso. Então quem é que tem que pensar isso? Bom, para isso existem pessoas especializadas em comércio, em marketing, turismo. Esse pessoal tem que sentar e pensar junto. Junto de quem? Dos comerciantes, das indústrias, sabe? Dos lojistas. Porque eles que vão fazer o dinheiro. Sim. Hotel, né? Não adianta a gente ter hotel só para dizer que tem hotel. Ou só para esperar que uma vez por ano, na noite italiana, ele lote. Ou na Fena Massa. Ou na Fena Massa. Ah, fala sério, né? Isso, aqui tá Não vai se sustentar. um parênteses aqui, né? Uhum. Turismo verdadeiro não se dá só em eventos. Na verdade, evento não conta como turismo. Uhum. Tá? Evento É um plus. É um plus, mas é evento. Sim, sim. O turismo verdadeiro ele tem que focar no feijão e arroz do dia a dia. Porque é isso que sustenta durante o ano. Sabe? É criar coisas que durante a semana, durante o final de semana, o turista vai chegar em Antônio Prado e vai encontrar alguma coisa interessante. Padre, a gente sempre entende que quando alguém enxerga um problema, dentro desse problema traz uma solução equivalente. Então, falando desse assunto especificamente do turismo, não seria interessante criar um seminário de turismo e trazer talvez pessoas que possam agregar e começar um movimento, que seria esse primeiro movimento, de realmente fazer com que o turismo seja rentável, que as pessoas vejam uma rentabilidade nisso? Sim. Porque muitas vezes as pessoas querem tudo a mesma coisa, só que não conseguem se juntar para realmente pensar nisso de uma forma efetiva, para trazer resultado para todos. Será que não falta isso, uma liderança que possa juntar esse pessoal e dizer, ó, gente, que tal isso? Acho isso perfeito. Tu me ajuda, vamos montar um. Tá fechado. Combinado. Primeiro passo foi dado. Ok, vamos fazer isso aí. Então, seguindo a lógica, o tripé, né? Essa é a primeira parte econômica. Ok. Segunda parte, questão de mercado, precisa a gente ver o que o turista gosta. O que ele vai consumir. Então não adianta o que ele vai consumir e o que a gente... Aí tem que pôr na balança o que eles querem e o que a gente pode oferecer. Certo. Tá? E se Antônio Prado tem um probleminha que as pessoas não querem trabalhar sexta, sábado e domingo aqui, tá? Uhum. Vamos ser franco aqui, Antônio Prado, sexta, sábado, domingo, tu não pega ninguém para trabalhar. O pessoal não quer. Então, vamos pegar gente de fora? Pega a gente fora. Tranquilo, vamos resolver problemas, a gente resolve. Exatamente. Ah, mas não vai valorizar os daqui. Bom, calma aí, se os daqui querem ser valorizados, então se dispõe a trabalhar. Exatamente, manda currículo. Mande currículo, né? Tem que pôr os pés no chão, né? Exatamente. Não adianta ficar resmungando. Olha, francamente, o cara não faz o que tem que fazer e fica com inveja de quem fez. Ah, vão tomar banho. Exatamente. Tá? Para não dizer uma palavra mais feia que eu não posso dizer. Exatamente, Bom, é isso aí. A pessoa precisa se motivar a resolver ou pelo menos abrir mão da tua vaga para outro resolver. Claro. Porque a cidade precisa crescer. Exato. Então, fazer um levantamento disso e ver esse potencial. Porque são 30 anos que eu escuto dizer Antônio Prado tem potencial, mas não faz. Não deslancha. E um terceiro ponto que é necessário e fundamental é você resgatar na comunidade aquilo que é histórico, aquilo que é tradição, resgatar de tal forma que você crie isso como algo que renove o orgulho do pradense, sabe? O cara de Antônio Prado tem que sentir orgulho disso. Certo. Cara, e eu diria o seguinte, ó, vamos fazer um comparativo com Gramado, tá? Aqui tudo é de verdade. Nós respiramos a história. Certo, Nossas é verdade. casas, as casas tombadas de Antônio Prado, que muita gente critica, tá? Por causa do tombamento. Tá, eu não vou entrar nos méritos como foi feito o tombamento, não, tá? Não vou entrar Enfim, nisso. Não. Só que assim, ó, as casas são originais, são verdadeiras. E isso o turista faz quilômetros para conhecer. Com certeza. Sabe? Se eu fizer uma mini cidade em algum lugar, até eles podem ir lá fazer uma fotinha, mas não é a mesma coisa. Não é a verdade, né? Exato. Foi criado aqui, realmente foi, tem história, né?
Talvez um dos problemas agora aqui, não sei, uma hipótese, não sei, que às vezes, como o pradense não viaja muito, o grande conhecimento de viagem do pradense é Arroio do Sal. Alguns vão a Arroio do Silva, alguns chegam a aquela meia praia por ali, tá? Uhum. E o pradense morre ali, não sai da Fica praia, né? Tanto que se um dia tivesse uma praia em Antônio Prado, aí sim, terminava a viagem do pradense. Ninguém ia viajar mais. Quando a gente começa a conhecer outros lugares do mundo, e esse é o meu hobby, quando eu posso nas férias viajar, eu viajo, né? Tanto que eu organizo viagem para poder viajar. Que legal. Né? Tu começa a ver coisas no mundo, e já me levaram a ver coisas, tanta bobagem, assim, mas olha, eu em Antônio Prado tenho coisa bem mais nobre que isso. Não só bonita, como nobre. A gente começa a olhar para outros lugares e percebe a riqueza que há nesse lugar. Né? Eu estou aqui há 3 anos e alguns meses, e olha, é diferente, é diferente. E o grande problema que eu vejo, não quero magoar ninguém, mas é a forma de que as pessoas não querem crescer e não querem que os outros cresçam. Não sei se o senhor partilha dessa, nem quero lhe colocar em problema nisso, mas é uma questão que eu percebo, que muitas vezes as pessoas têm problema com o crescimento. Uma coisa que eu digo, olha, quando você vê alguém crescer, fique feliz. Porque se essa pessoa está do teu lado e ela cresce, de alguma forma tu vai crescer também. Sabe? Não pense que o outro crescendo ele te diminui. O cara que pensa assim não evolui, sabe? Olha, e quando você se coloca perto de pessoas que estão crescendo, elas te fazem crescer também. Se puxa pro nível delas, né? Claro, porque ela vai partilhar as experiências, ela pode te, sabe? Imagina se fulano vai falar as coisas. Não, tudo bem. Talvez ele não vai te dar o mapa do tesouro, sim. Sabe? Mas ele vai te mostrar que um mundo melhor é possível. Claro. Ele fez o caminho dele. Vai fazer o teu? Certo. Faça o teu caminho, né? Sacode a poeira e te mexe. Não ficar olhando e resmungando que o outro cresceu e tu não cresceu. Fala sério. Que geralmente esse é o papel de quem não faz, né? Esse é o papel de quem não faz, criticar o que foi feito. Agora, aqui, temos que valorizar, e eu quero dar os parabéns. Eu torço que você traga aqui muitas figuras que durante muitos anos aqui em Antônio Prado trabalharam muito pela cidade. Vamos fazer uma lista e vamos trazer, vamos contar a história de todo mundo. Pessoas que lutaram por Antônio Prado e ainda lutam, sabe? Vocês podem dizer, bom, o padre é muito fácil de falar, tá chegando aí, tá? Não, mas eu tenho consciência histórica. Pô, nasceu aqui. Eu nasci aqui. Esse cara é daqui. Eu conheço as pessoas daqui e eu sei quem trabalhou para fazer a cultura de Antônio Prado evoluir, para fazer as pessoas de Antônio Prado conhecerem mais, sabe? Eu me lembro de muita gente assim que merece que a gente tire o chapéu por essas pessoas. E não foram coisas isoladas, foram coisas que mexeu com muita gente. E com vários ambientes culturais de Antônio Prado. E quanto essas pessoas não poderiam ensinar nós agora, né? A criar um novo movimento. Exato. Tem experiência, tem know-how, tem tudo. Daqui para trás elas sabem tudo que dá errado. Exato, agora conserta-se. Elas vão dizer, não faz isso que dá errado. Bom, então daqui para frente vamos anotar. Vamos evitar isso e vamos fazer o que dá certo, né? Então, acho que tem que valorizar essas pessoas. E tem muita gente boa em Antônio Prado. O problema eu não me lembro mais quem é que falou isso. Numa dessas palestras mundo afora que a gente escuta, mas teve um cara que disse assim, que o bem, como é que é? Que o mal faz muito mais barulho do que o bem. Uhum. O mal faz barulho. E por isso a gente foca no mal. Exato. Um amigo meu me falou isso me marcou também, só que ele usou a expressão que o mal tem a goela maior. Tipo, berra mais alto. Né? Mas, no fundo, as pessoas de bem são a maioria. Eu creio que existe sim. Sabe por que, ao meu ver, o mal grita mais forte? Porque ele se desespera. É verdade.
e ele sabe que ele termina logo. O bem não termina logo. Quando a gente tem noção que o bem que a gente faz, ele se propaga a muito mais do que o mal, a gente entende que existe uma certa paz no bem que não precisa gritar tanto. Ele vai acontecer. Uhum. É a boa semente, sabe? É aquilo que a Bíblia fala, na verdade, a respeito do sussurro do Espírito Santo, né? O mundo grita para as pessoas, mas Deus sussurra. Sussurro. Exato. Então, quando a coisa dá mal, dá ruim, não é para ir atrás do barulho, do estrondo. Não se apavore. Calma. O mal sempre vai acontecer. Ele dá, termina e deu. Um grande empresário aqui da Serra Gaúcha, um cara que eu tenho muito respeito por ele, um cara que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pro cara. Ele tem uma fábrica monumental. Na verdade, são várias fábricas. Certo. E pode citar o nome dele se quiser, sem problema. Seu Rui Escomasson. Seu Rui Escomasson é um dos donos da Tramontina. Né? Ok. Lá em Carlos Barbosa, eu estava conversando com ele, almoçando com ele numa ocasião, e a gente estava falando de uma parede, um muro que eles têm lá, monumental, né? E eu disse, cara, como é? Eu acho engraçado, nunca ninguém picha aquele muro, né? Que milagre isso, porque hoje em dia, para alguém lá com spray escrever bobagem, dá estoque. Uhum. E ele disse, não, às vezes alguém vai lá e picha. E a gente imediatamente vai lá e pinta por cima. Mas sério? Sempre? E ele me disse, padre, o mal cansa e o bem faz crescer. Olha que sabedoria. Cara, eu nunca esqueci essa expressão. O mal cansa e o bem faz crescer. E quantas... Pode ver, muita gente faz o mal, repete o mal, mas cansa, eles vão desistir. O mal cansa. E o bem, ele vai fazer a gente crescer. Mas tu perdeu a tinta, tu perdeu o tempo. Não, mas vai por mim. Uma hora eles param. Esse negócio funciona. O bem faz crescer. Sabe? Então, quando eu vi isso, eu disse, não, temos que valorizar essa frase porque funciona. Funciona mesmo. E acaba sendo uma verdade, né? E às vezes o bem, se ele cansar, o que vai ser do nosso mundo, né? Exato. Se o bem dizer, não, então quer dizer, vamos entregar os pontos, realmente o mal tomou conta, mas sempre tem pessoas se levantando. E só para terminar e fechar essa parte do turismo, que eu levantei como uma segunda mão para a paróquia também, eu acredito que a gente tem que acreditar nas pequenas coisas. Por mais que a gente precise, sim, aprender a ter certo glamour, uma pitada de glamour, como tem um pouquinho de Gramado e Canela e tal, né? Sim. E a gente tem que ter esse tino mais colonial e econômico, como é Bento, mas repetir aqui aquilo que está lá não vai funcionar. Tá? Sim, porque lá já está acontecendo. Né? Exato. Então nós temos que inovar, pensando, nós precisamos ter essas duas coisas. Mas acreditar nas pequenas coisas, sabe? É num crochêzinho, é num detalhe aqui, um detalhe lá. Um micro resultado, né? O turismo não é uma coisa em grande escala que chega e se põe ali. Não, ele vai acontecendo aos pouquinhos em pequenas realidades. Pequenas pousadas, por exemplo. Né? O Urubici, me disseram que tem um mundaréu de pousada em Urubici, em Santa Catarina, né? Não sei se você conhece lá. Não conheço. Eu juro pra ti, eu passei por lá e disse, meu Deus do céu, mas eu pensava que era uma Gramado da vida. Tá, tem a cidade mais fria, acho, do Brasil, me parece, uma coisa assim, não sei, eu não sou muito conhecedor deles. Sim. E vi que tinha turistas lá, tinha bastante turistas. Mas a cidade não é aquela coisa, assim, Antônio Prado, com todo respeito ao pessoal da cidade de lá, mas Antônio Prado é uma joia. Né? Nossos mal jardins, mal aproveitado. Mas nós temos todo aquele casario, nós temos uma jardinagem toda de praça, uma igreja linda. O pessoal vem fazer filme aqui, né? Exato. Então, porque realmente é diferenciado. Exato. Aqui tu sabe que é uma coisa verdadeira, né? Mas o que eles têm lá, cara, a gente tem que aprender a ver isso. Eles têm pequenas pousadas. Sim. Mostra o que pra gente? Que de fato existe potencial, mas tem que acontecer com coisas pequenas. Começar... Sabe, não é com grande restaurante, mas com pequenos restaurantes. E
E aquela questão, né? Talvez um dos desafios nossos é que esses restaurantes têm que focar no turismo. Sim. Porque o povo de Antônio Prado come em casa. Faz comida muito boa, né? A comida aqui é espetacular, todo mundo sabe que para emagrecer aqui não é fácil, né? Eu que sei. Então, é nesse sentido, tem que focar em pequenas coisas. O turismo começa com pequenos comércios e com diferencial econômico. Isso a gente tem que alinhavar com os guias de turismo para que eles tragam e venham com essas pessoas para as nossas lojas especializadas para turismo. Criar um turismo específico, né? Pessoas que têm essa tendência de consumir certos produtos que vão encontrar aqui na Serra Gaúcha. E sabe que produto para turista o preço é maior, né? Sim, tu agrega valor. Tu agrega valor, porque tu tem toda uma realidade própria de turismo. Então, tu não vai vender um vinho para um turista do mesmo jeito que tu vende para um cara da Até cidade. porque muitas vezes se caracteriza as pessoas que estão ali atendendo, né? Precisa criar todo um cenário, né, para receber essas pessoas. Uma vestimenta específica, né? Claro. Isso vai ter que agregar valor no teu produto depois. Exato. Então, acho que pensar o turismo com pequenas coisas que podem, aos poucos, ir criando uma estrutura depois futura maior. Sim, Antônio Prado é conhecida como a cidade mais italiana do Brasil, mas se usa pouco esse título, né? A trazer resultados para isso. Exato. Acho que é hora de pessoas, uma liderança como a sua, se levantar para ser esse catalisador, juntar essas peças aí, já com a sua visão diferente já, de que já conhece boa parte do mundo e o senhor realmente gosta disso, para mudar essa realidade. Agora, falando em mudar a realidade, né? Falando em mudar a realidade, acho que posso sim colaborar muito, vou apoiar dentro daquilo que tiver ao meu alcance. Porém, aqui tem uma coisa que me pesa bastante, que é o motivo pelo qual eu estou em Antônio Prado. Claro que o turismo, nesse aspecto, é muito favorável para mim, mas o motivo pelo qual eu estou em Antônio Prado é bem específico. Como dentro da igreja, eu já disse, né, lá no início da nossa conversa, que meu foco é mais arte sacra, mais trabalhar com construção e reforma de igreja e tal. O bispo justamente me colocou em Antônio Prado para restaurar a igreja matriz. Isso é muito forte quando ele me chama. Veio com uma missão específica. Missão específica, exatamente. Ele me chamou aquela vez para conversar e ele até me deu um susto na hora, porque ele disse, você curto e direto. O que eu fiz de errado? Pá, meu Deus, o que eu errei agora? Né? Naquela hora tu leva um susto. Meu Deus, o cara e ele, sentei assim na sala Aí dele. pediu pra te sentar ainda. Senta. Eu já tava respirando fundo e tal, suando. E ele me disse assim, ele foi muito, de fato, franco e direto. Ele disse, tu vai para Antônio Prado, tu vai ser pároco de Antônio Prado e tu vai lá para restaurar a igreja. Caramba. Foi assim, exatamente isso, ele disse isso. Tu vai trabalhar com o padre Juarez, que estava aqui na época, né? E tu vai lá focar todo o teu trabalho no restauro da igreja. Acho que aqui é interessante a gente perceber que existem duas compreensões desse pedido, né? Restaurar a igreja, sim, no sentido espiritual, no sentido de renovar a comunidade e tal. Acho que isso é um sinal forte. Sim. Um aspecto. Um aspecto, né, da caminhada. E outro é restaurar a igreja matriz, que é um grande desafio, porque estamos falando aí inicialmente de 8 milhões. Inicialmente. Só para a parte arquitetônica. Parte arquitetônica interna. Interna e externa. Mas o problema é que depois ainda vamos ter as pinturas. Então eu estou chutando por alto, estou chutando aí em torno de 12 milhões de reais para poder restaurar essa igreja matriz como um todo. Né? Claro, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro. Então, se é para eu ficar aqui do começo ao fim, acho que eu vou ficar uns bons anos em Antônio Prado, né? Porém,
nós estamos na lida aí para tentar alavancar fundos, porque nós temos já o apoio, a aprovação do projeto pelo IPHAN. Certo. Tá? Então, importante. Já existe um projeto de restauro com a aprovação do IPHAN. Agora precisamos conseguir as verbas. E qual é o grande problema que a gente sente aqui de arrancada? Que, a princípio, os primeiros pacotes nossos para restauro seriam pelo ICMS, e a maior parte das empresas de Antônio Prado, elas estão no Simples, no sistema Simples. Elas não geram ICMS. Então, fica difícil para a gente conseguir verbas para esse restauro. Então, nós já estamos, eu já estou há mais tempo já indo atrás de empresas também fora de Antônio Prado. E existe algum movimento ou algum fundo que, a nível, sei lá, nacional ou a nível internacional, de restauro de igrejas? Sim. Existe a Lei de Incentivo à Cultura a nível estadual, tá? Que é essa que trabalha com ICMS. Certo. Essa aqui já não dá tanto recurso. Exato. E existe a Lei Rouanet, que é a nível nacional. Daí, qual a diferença? A lei estadual é ICMS, a Rouanet é o imposto de renda. Só que na questão imposto de renda, estamos falando de 4% daquilo que foi pago de imposto. Repartido por todos os projetos nacionais. Cara, não. Se você, por exemplo, você pagou R$100 no ano de imposto de renda, R$4 podem vir para a igreja. Mas isso a pessoa pode escolher para qual instituição ele vai... Mas lá na frente nós vamos fazer um projeto assim. O problema é que estamos falando de valores pequenos. Sim. Então você vai criar um pacote para que a comunidade venha participar, né? E vai cair pouquinho. E o que de fato as pessoas vão poder mandar para nós é um valor muito pequeno, que é capaz da pessoa dizer assim, eu pego e dou do meu bolso, que é mais... Vou me incomodar fazer papelada de imposto de renda. Dá ali 500 pila para a igreja, do que mandar lá os 200, ou nem isso, às vezes R$50, que daria dos 4% da pessoa que vai... do que a pessoa vai pagar, entendeu? Certo. Então muita gente acaba até meio que desistindo. Desestimulando. Empresas maiores, por exemplo, que principalmente empresas que têm exportação, né? Elas geram ICMS, mas existe o abatimento por causa da exportação. Sim. Então o que acontece? Elas não vão colaborar com o ICMS, porque o valor vai ser insignificante, nem vale a pena se estressar. Mas elas acabam nos ajudando com o imposto de renda. Então ali sim já sai um valor um pouquinho expressivo. Certo. Mas aí você vê, 4%, cara, complica, vai demorar bastante tempo para juntar esse valor, né? Muito tempo. Então tem que ir por outras vias, outros caminhos, para você cumprir a sua missão. Um desafio grande. Mas, sério, quando eu me dei conta de que a coisa não era assim tão fácil, cara, fiquei algumas noites sem dormir. Sério, que aí eu vi que eu peguei uma bomba. Caiu a ficha. Tava muito bonito. Mas eu tenho certeza de uma coisa, viu? Esse bispo certamente viu que talvez tu não tenha visto. Que é o teu futuro, o teu empenho, o teu amor pela igreja. E isso certamente vai trazer resultados, né? E ele viu que você poderia fazer. Senão ele não te colocaria numa situação dessa. Vamos lutar, né? Ele olhou pra você e disse, não, esse carinha vai conseguir fazer. Desculpa, ele falava de carinha, mas não, enfim. Mas essa pessoa vai realmente poder resolver. Olha, se a causa é essa, vamos abraçar e vamos lutar, né? É isso aí. Porque senão não faz sentido estar aí, né? É verdade. Assim como o nosso programa, né, padre, a gente também está levantando uma bandeira nova, né? De realmente trazer pessoas a ouvirem histórias e se inspirarem em histórias. E saber que todos nós temos os nossos desafios. Às vezes olha o padre lá na frente, tá tudo certo, tá tudo bem, mas não. Dentro dele é um coração buscando um crescimento de uma comunidade, vendo possibilidade de um turismo mal aproveitado dentro de uma cidade que poderia render muito mais. E tudo isso vai compondo o que é o Padre Cleiton, né? Eu fico muito, muito feliz pelo seu desprendimento, por ter nos dado o prazer dessa conversa. Tenho certeza que os nossos amigos que estão aí ouvindo isso vão ter uma nova experiência, vão conhecer um pouco mais a respeito do seu coração, do seu empenho, dos seus objetivos e da sua missão principalmente, né? E eu desejo realmente que tudo isso aconteça
e a gente venha ter outras conversas trazendo uma luz a respeito do que já está acontecendo, das realizações. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, com vocês todos que nos assistem aí. Olha, eu estou aí para somar forças. Tenho meus defeitos, mas Todos temos. todos temos, e vamos tentar nos suportar dentro do possível, né? Verdade. Porque o que a gente ganha com o bem é muito maior do que tudo. Então, que Deus me ilumine, me ajude a encontrar os caminhos para que tudo aquilo que compete a mim eu possa realizar, né? Que Ele possa me ajudar nesse caminho, possa pôr pessoas junto a mim que somem comigo. Por sinal, agradeço a Ele por ter colocado você também nessa caminhada. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus é muito bom, Padre. Estamos juntos aí. Que bom. Obrigado muito, muito, muito pela essa conversa e que a gente possa se conhecer, se aprimorar e talvez criar alguma coisa nova, porque sempre há espaço para crescer e esse é o objetivo do nosso programa, trazer crescimento para as pessoas. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Obrigadão. Nos vemos. Amém. Amém.